Boa noite, sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, sejam bem-vindas Madalena, Marisa, Aline, Gisele, Luísa. Boa noite, meninas. Luzia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ok o áudio? Estão me vendo, me ouvindo? Boa noite, Débora. Tudo bem com vocês, meninas? Live diagnóstico hoje, hein? Denise, seja bem-vinda. Vamos entrando. Hoje eu tô com café aqui porque tá frio, né? Tá frio aí? Meninas, me digam o tempo de cirurgia que vocês estão, como é que tá aí, cirurgia e o tempo de pós. Cirurgia e tempo de pós-operatório de vocês. Boa noite, Lili, seja bem-vinda. Obrigada. Ah, Aline tá assistindo as aulas, as lives gravadas, muito bom. Tô conseguindo, graças a Deus, gravar todas. Estão todas no feed, tá? Todas as lives dessa semana estão todas salvas no feed. Quase que eu não consigo a de ontem, mas deu certo, graças a Deus. 1 ano e 4 meses. 15 dias. Ai, meu Deus, que delícia! Delícia nada, né? É um sofrimento esse pós-imediato. 44 dias. Muito bom. Vamos lá. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a mais uma live, né? Eu sou a Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta. E nesse perfil eu ajudo mulheres que passaram por uma abdominoplastia, que passaram por uma cirurgia plástica abdominal, a ter e manter uma barriga chapada pós-abdominoplastia, pós-cirurgia plástica. E essa é a nossa 9ª live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento, para a nossa Semana Barriga Chapada. O que é esse evento, essa Semana Barriga Chapada? Vai acontecer na semana que vem. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou explicar para vocês, onde vocês vão entender o único método desenvolvido específico para o pós-operatório de cirurgias plásticas. Então vai começar no dia 2 de junho, na segunda-feira, e vai até o dia 8 de junho. Para que serve essa semana? Por que eu faço essa semana de evento online e gratuito? Porque eu quero que vocês entendam e aprendem que também é possível melhorar as condições do abdômen de vocês em todas as etapas. Se você está no início, se você está no 3 meses, 6 meses, 1 ano de cirurgia e não está satisfeito, está com a barriga inchada, estufada, estômago alto, é possível você atingir o resultado da barriga chapada. Então, dentro dessa semana, eu vou apresentar para vocês os principais erros que vocês cometem, que estão impedindo vocês de melhorarem o abdômen. Vou mostrar para vocês o caminho, a metodologia que eu trabalho para trabalhar o músculo profundo do abdômen. Então, vocês vão entender como que a gente vai trabalhar dentro da metodologia para vocês terem e manterem o resultado da barriga chapada. Tudo bem? Combinado? É online gratuito. Para vocês acessarem o nosso evento, a Semana Barriga Chapada, vocês precisam estar dentro do nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos mandar as aulas através do nosso grupo. Quem ainda não está no nosso grupo, é só digitar a palavra MBC para entrar para o nosso grupo. Se você digitou a palavra, recebeu o link e não conseguiu acessar, não conseguiu entrar, me manda um direct
pra gente adicionar você manualmente ali, caso você não tenha conseguido passar pelo link, ok? Só digitar a palavra MBC para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp exclusivo do evento da Semana Barriga Chapada. Só vai receber as aulas quem estiver lá no nosso grupo. A Semana Barriga Chapada não vai acontecer aqui no Instagram, ela acontece dentro lá do YouTube, só para as pessoas que tiverem acesso ao nosso grupo fechado, ok? Depois desse evento, no dia 9 de junho, eu vou abrir as vagas do meu curso pago, o Método Barriga Chapada. Dentro desse curso pago, eu entrego para vocês a metodologia e o nosso acompanhamento semanal no pós-operatório de cada uma de vocês. Mesmo que você já tenha um ano, eu vou explicar na semana como que vai funcionar o método Barriga Chapada também. Mas já adianto para vocês que nós temos um acompanhamento semanal com as alunas, tanto plantão tira dúvidas, quanto momentos de treinamento. Então eu passo o treinamento toda quarta-feira às 19 horas, nós temos o treinamento. E também toda quarta-feira nós temos plantões de dúvidas. Então eu tenho muita proximidade com a minha aluna, porque eu preciso que vocês tenham, eu priorizo que vocês tenham um resultado pós-cirurgia plástica. O meu compromisso com vocês, com as minhas, tanto com as minhas pacientes de consultório, quanto vocês aqui online, é que vocês tenham resultado. Eu prezo pelo resultado. Eu sei que na cirurgia plástica tem muitas coisas que não funcionam dentro do pós-operatório de cirurgias plásticas, muitas tecnologias envolvidas que não entregam tudo que promete, muitos procedimentos de pós-operatório também que não entregam o que promete. Então eu prezo muito pelo meu nome, pelo resultado de vocês, pela qualidade, né, das aulas que eu entrego dentro da metodologia. Então eu prezo muito por isso. Por isso as vagas para entrar no programa pago, elas são vagas limitadas. Todas as informações com relação ao grupo, as aulas, tudo a gente vai explicar dentro do nosso evento, da nossa Semana Barriga Chapada, ok? Valores, tudo isso. Eu estou sempre trazendo para vocês nas lives, né, os casos das minhas alunas, das minhas pacientes, para vocês entenderem e se identificarem. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui na live já passaram pela cirurgia plástica, algumas vai passar ainda pela cirurgia plástica, mas a maioria já passou e ainda está com a barriga inchada, com o estômago alto, e em muitas situações assim é possível você ter uma barriga chapada. Você só precisa do método certo, do caminho certo, tá? Para você atingir a tão sonhada barriga chapada. E nessa live de hoje, é a nossa 9ª live, nós estamos quase encerrando aí a nossa semana, né, a nossa sequência de lives de aquecimento para o evento, que vai acontecer na segunda-feira. Nós vamos liberar a primeira aula na segunda-feira, às 20 horas, também, no mesmo horário das lives, ok? E nessa live de hoje é uma live que eu denomino como live diagnóstico. O que é essa live diagnóstico? Eu sempre convido uma seguidora durante a live para entrar comigo ao vivo na live, onde a gente vai conversar sobre o seu pós-operatório e eu identificar se tem alguma coisa que eu consiga fazer já de imediato para você acelerar o processo de cicatrização e atingir mais rápido a barriga chapada. Pode ser que a barriga esteja inchada, pode ser que você esteja usando o macaquinho ainda. Em qualquer momento do pós-operatório nós temos esse acompanhamento, ok? E essa live é uma live onde eu normalmente convido uma de vocês que queiram, né, estar comigo aqui na live para vocês, pra gente conversar um pouquinho. Já tenho uma seguidora interessada, eu vou chamar ela e vou desativar os comentários, ok? Vamos lá? Vamos lá, gente. Eu vou desativar os comentários aqui, tá bom? Quem tiver interesse em entrar na live pra gente conversar, eu ver vocês têm que solicitar pra mim o interesse aí no botãozinho pra eu receber aqui. Agora eu vou chamar a Daniela Santos. Daniela Santos, você está por aqui?
ainda, me dá um ok aqui nos comentários que eu vou te chamar pra gente conversar um pouquinho sobre seu pós. Gente, pode mandar as mensagens. Então tá, vou te chamar aí, tá, Daniela? Vou desativar aqui os comentários pra gente ver a Daniela direitinho. Ah, live diagnóstico no Instagram, ao vivo. Boa noite! Boa noite, Lu. Ah, meu Deus! Dica boa. Que honra. A honra minha de conhecer vocês. Eu fico aqui só falando sozinha. Eu gosto dessa live porque eu fico aqui só falando sozinha, né? De repente, eu consigo alguém para conversar comigo. Isso é ótimo. Tudo bom, Dani? Tá ficando quase tudo bom, Lu. Quase. O que tá faltando nesse pós aí para ficar bom, Dani? Me conta primeiro, Daniela, me conta a sua cirurgia, seu tempo de cirurgia, como que você passou pelo pós, como é que foi esse primeiro início? Me conta um pouquinho da sua história aí. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? E eu fiz, né, uma abdominoplastia para tirar um excesso de pele, né? Eu tive 4 gestações. Sou uma pessoa que faço exercício físico, né, dieta e tudo. Mas aquele excesso de pele não tinha outra coisa para corrigir aquilo, né? Uhum. Fiz. Fiz e fiz com muito medo. Medo do pós ou medo da cirurgia, do resultado? Também medo, assim, daquele momento da cirurgia mesmo, sabe? E aí hoje, né, eu tô com quase 2 meses que eu operei no dia 7 de abril, Ah, né? E aí, assim, é muito difícil, muito. Muito difícil, muito complicado, a gente fica perdido, sem saber o que fazer, aonde buscar ajuda, por mais que a equipe médica te dá um suporte, mas não é totalmente com todos os detalhes, né, que a gente precisa. A gente se olha no espelho, a gente chora, porque não é um resultado, né? Assim, naquele momento que você espera. Hoje eu já consigo ver, assim, uma outra coisa, sabe, em mim. Mas acredito que muitas que estão aí, né? Assim, tá todo mundo em busca do mesmo objetivo, sabe? De uma resposta, né? Assim, porque a gente para tudo que a gente está fazendo para estar aqui, sabe? Para estar buscando, sabe? Assim, poderia assim, ter um grupo com todo mundo, sabe? E a gente troca ideia, experiência. é muito bom, né? É importante isso. Para a gente se ajudar, porque a questão também é essa, né? Para um tá ajudando o outro. E isso que você faz, sabe, de se disponibilizar com essa live, querer saber, sabe, buscar a fundo, tudo que a outra pessoa está sentindo, sabe? Isso é muito bom, isso é muito gratificante para a gente, sabe? Porque a gente não tem isso, né? Então, assim, ainda tem pessoas boas. E eu te encontrei, assim, passando coisas no Instagram. Falei, Foi- gente, falei, não, Você estava eu vou ficar pesquisando aqui. sobre pós? Sim, estava pesquisando por quê? Eu já fiz 16 sessões de, de drenagem, né? Já comecei com a equipe médica mesmo e tudo. Só que eu precisava de alguém que fosse mais próximo da minha residência, né, para poder me ajudar e tal. Dei uma boa desinchada, sim, mas não só com isso, com outras coisas também, sabe? Só que não é o suficiente pra gente. A pessoa não sabe explicar, às vezes, o que você está sentindo, o porquê que você está passando por aquilo ali, né? E aí eu encontrei você, eu falei, vou ficar aqui. Fica aqui com a gente. Fica aqui bem quentinho com a gente. Isso mesmo, eu falei, gente, eu vou ficar aqui, porque
aqui eu tô aprendendo muito mais coisas do que em outro lugar. Eu acho eu acho que o meu principal objetivo aqui, sabe, Dani, é exatamente passar isso, porque como eu tenho, né, experiência no consultório e eu tive, assim, muita curiosidade de entender cada paciente que eu atendia no consultório, eu via muito essa lacuna, sabe? Por mais que a gente esteja orientando vocês, né, no consultório, o médico, a equipe normalmente são equipes, né, que têm estrutura, tem aqueles médicos que, né, deixam a desejar um pouquinho ali no pós-operatório, mas tem médicos também muito bons que têm equipe, mas mesmo assim, as pacientes ficam muito perdidas. Muito perdidas. É dreno, é inchaço, é a mama que tá de um jeito e não sabe, é a coceira que tá acontecendo, a gente não sabe. Para nós, é tudo muito simples e tudo muito natural. Só que para vocês não é. É tudo diferente. E como eu fui paciente também, quando eu fui paciente, a gente realmente anula o profissional e vira paciente. Eu estava conversando com as físios aqui, aqui em São Paulo, que eu estou em São Paulo agora, e eu falei, gente, é tão engraçado quando a gente se coloca no lugar do paciente, porque a gente esquece tudo. A gente não sabe nem o que faz, se coloca tala, se não coloca, sabe? Então, assim, viver o paciente, o mundo do paciente, me fez entender a necessidade que vocês têm. E aí, cada vez mais, eu penso nisso, assim, trazer mais conhecimento. Porque, assim, o que eu quero passar não é falar assim, gente, faz esse negócio. Não, vocês têm que entender, porque cada uma está num momento diferente do pós-operatório, né? E muitas vezes a sua dor, a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa que está aqui assistindo, é a dúvida que ela vai ter daqui a pouco, é uma insegurança que agora ela fica mais segura, né? E às vezes, eu não sei se você está acompanhando as outras lives, a outra live de diagnóstico também foi muito legal, que ela cortou a espuma, fez uma alteração que eu orientei e já resolveu, sabe? Já resolveu um problema. Então, assim, cara, eu falei, gente, isso é muito legal, porque para nós é muito simples, né? Mas a gente acaba conseguindo ajudar muita gente aqui. As redes sociais, ela permite isso, né? E eu tento usar a rede social nesse objetivo, né? Claro que nós temos a metodologia, nós temos o treinamento, os grupos ali dentro do nosso método, mas aqui a gente consegue atingir muita gente de forma online, de forma gratuita. Então, assim, a gente consegue atingir, na verdade, todo mundo, né? E eu acho que essa troca é muito rica. Essa troca é muito importante, tanto para vocês quanto para mim também. Eu adoro conhecer, ver os comentários, aquele monte de dúvida. Eu falo, gente, é isso aqui que a gente precisa, né? Às vezes eu ainda fico assim, nossa, eu acho que eu devia fazer duas lives, uma de manhã e uma à noite, para pegar mais gente, sabe? Porque tá todo mundo muito perdido, né? Muito Verdade. perdido. E assim, e às vezes a gente chega a pensar assim, será que era isso mesmo que eu deveria fazer? Sim, É, é muita coisa investida, sabe? Não é só o financeiro, o emocional, é uma busca, né? Assim, porque cada um tem uma história, né, de alguma coisa, né? Então, assim, eu vivo num lugar assim, cercado de praias, mares, lugares maravilhosos. De eu ir com a minha família e de eu chegar lá e assim, eu ficar sentada na cadeira e vendo as pessoas passeando porque eu não me sentia segura, eu não tinha confiança de colocar uma roupa e falar, vou. Eu sim. não tinha isso. Só que assim, aos poucos eu já estou conseguindo ver isso. Só que assim, é muito difícil, porque eu fico assim, gente, será que eu posso trocar a espuma por a sala? Será que eu posso colocar de trás na frente? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso dormir sem isso? Será que eu posso ir na rua? Então vamos lá, vamos começar com as dúvidas. Pode perguntar tudo que você quiser. Me fala Então, uma coisa, como que você tá hoje? O que que você tá usando de compressão? Como é que tá aí? hoje eu uso as talas, né, que é na parte de trás, as duas da lateral Tá, e uma na frente. tá. Só e uso o macaquinho também, né, claro. Eu não conheço a marca, né, assim, comprei lá com
com o pessoal lá da equipe, é da Contour Slim. Contour Slim. Aham. Comprei com eles lá, né? E tô usando, assim, eu já tô na cinta, assim, PP das PPs, porque eu comprei uma PP e ela, tipo assim, ela vai cedendo cada dia mais e toda semana eu tenho que levar na costureira para ajustar. Eu falei que daqui a pouco já não tem nem aonde. Já tá desfiando colocar. a malha. E aí, o que que acontece? Eu dei uma desinchada boa, só que a da frente, ela parece que dá tipo um vácuo na parte de baixo, sabe? Tipo, como se fosse assim. Eu não sei se é porque espreme tudo, e eu sinto como se não apertasse a parte de baixo, sabe? Tanto, Lu, que assim, que eu consigo comprimir o abdômen, eu toda amarrada ali dentro, eu consigo murchar ele para dentro, sabe? Então eu vejo que ela tá meio tipo solta mesmo, sabe? E aí eu fico nessa dúvida, será que eu posso suspender isso? Porque de manhã eu acordo linda. Com uma barriga que eu olho no espelho e fico assim, gente, não era essa barriga. Só que vai passando o decorrer do dia, parece que incha alguma coisa assim, parece que fica fora do lugar, uma sensação como se a minha barriga fosse cair. Tentei levar meu filho na escola sem, sem essas armaduras, que eu falo que a gente tá igual carne embalada a vácuo, É toda verdade. enrolada. E aí eu falei assim, que sensação horrível que eu senti. Falei, eu não tô conseguindo viver sem isso mais. Você tá 24 horas com tudo? Então, o que que acontece? Hoje eu tirei, fui na rua e cheguei, deve ter mais ou menos assim, umas 2 horas que eu tô sem. Que eu falei, Uhum. vou tomar um banho e depois eu vou colocar tudo de novo, sabe? Só que, assim, não consigo dormir sem. Eu fico querendo perguntar para as pessoas assim, será que eu posso usar só a malha do macaquinho, que nem a minha pele ficou muito sensível, sabe? Aí eu tive que colocar tipo uma blusinha por baixo mesmo, porque não ficou muito legal. E essa semana eu comecei a senti-lo, tipo, como se a parte de trás das minhas costas, tipo, quando eu tento esticar, uma sensação assim, do lugar, tipo, meio quente, sabe? Eu falei assim, gente, eu não sentia isso. O que que fizeram comigo? Dani, tudo é super normal, tá? Tudo isso daí faz parte do processo de cicatrização. O que que eu sugiro, né, pra você? Já que você já apertou tudo que tinha que apertar, já tá sentindo que tá largo, já tá com 60 dias. Cara, agora é a hora de começar a viver, né? Então, assim, começar o desmame, começar devagarinho, porque tirar as compressões de uma vez não é saudável, assim, né? Você não consegue. Você tá lá, de repente, toda embalada a vácuo, como você disse, e depois você tira tudo, o seu corpo tende a inchar mais. Então, é aquele momento de cicatrização que está acontecendo por baixo, que você não tá vendo. Por isso você tem tanta alteração de sensibilidade, né? Muda muito a percepção. Parece que a pele ainda não colou, não é essa a sensação? Sim. Quando você tira e aí você. Você fez mama também? Não. Não lembro. Não, não. Parece que a barriga vai cair, né? Assim. E aí a gente Sim, fica insegura. Insegura sem a placa, sem as coisas. Eu sempre recomendo o desmame, o início do desmame à noite. Porque é o que eu passei, né? O que eu fiz assim em mim, e normalmente é isso que eu oriento em consultório. Não existe uma regra, tá? Não tem assim, é assim que é o protocolo. Não. Cada médico vai orientar de um jeito, cada físio vai orientar de um jeito. Eu acho, né? Eu recomendo que você tirando à noite e mantendo durante o dia, depois passa uns 3, 4 dias, depois você vai tirando mais tempo de manhã, depois volta à tarde com a tala até o seu corpo ir adaptando sem essas compressões, sem essas salas.
Porque durante o dia a gente tende a inchar mais, à tarde principalmente. Igual você falou, a gente acorda sequinho, à tarde começa a inchar. Isso é uma condição natural, né? Você vai às vezes tá mais quente, você movimenta, você fica mais tempo sentada, né? Você tá ali, você não bebe tanta água, às vezes à tarde. Então a gente tende a ter esse inchaço mais no final do dia, por várias questões. Então sempre eu tiro a tala à noite para dormir, num processo de desmame, eu tiro à noite, porque à noite a gente não incha, tá? Mas aí eu vou dormir com uma roupa normal ou só com a Você pode, cinta? eu gosto de tirar a placa, depois tirar a cinta, para o corpo não sentir tanto. Então, primeiro você faz um desmame de tala, depois você começa o desmame da cinta, que pode ser bem E o medo, parecido. e o medo, Lu, da cinta, assim, fico com medo, assim, por causa da cicatriz. Quando eu fico sem roupa, assim, parece que eu não consigo, parecendo que eu não tô conseguindo nem tirar o pé do lugar, sabe? É assim, uma coisa estranha, como se aquilo ali fizesse parte de mim, tivesse que ficar grudado em mim o tempo todo, pra É um mim me trabalho sentir mental que você tem que fazer, Dani. É um trabalho mental. É um trabalho mental. Mas você sabe que isso é muito interessante, assim, essa questão da percepção mental que a gente tem do nosso corpo, né? A partir de agora. Porque eu falo muito isso, assim, é um novo corpo, né? É um outro sim, corpo. Você, muitas vezes, eu atendi paciente no consultório que se olhava. Eu tive uma aluna essa semana, ela falou assim: Lu, parece que a cabeça é minha, mas o corpo não. Sabe assim? A sensação de diferença. Eu falei, cara, é muito interessante, né? Parece que o nosso corpo, nosso cérebro demora a processar esse novo corpo. E como você está num processo de cicatrização ainda, você tem várias alterações de sensibilidade. Você sente formigar, você sente esticar, essa estiramento que você sente nas costas. Isso tudo é natural e faz parte da cicatrização. Quando você fica muito tempo com as compressões, é ruim por causa de uma questão muscular. Cada vez menos você trabalha menos o músculo e aí isso piora o seu processo, tá? Por isso que eu sempre foco muito nesse desmame e no fortalecimento abdominal, desmame, fortalecimento e mobilidade, porque é isso que vai fazer você sair de uma questão de pós-operatório e voltar para a vida, né? E voltar a ter uma sensibilidade melhor, a fortalecer seu abdômen melhor. Então tem tudo isso. Precisa acontecer o desmame. Eu acho que essa é a primeira chave que tem que virar aí na sua cabeça. Eu preciso tirar. Vai ser de uma vez? Não vai. Não vai, não precisa ser de uma vez, tá? Não precisa ser brusco. Você não precisa. Hoje você tá com tudo, amanhã você tá sem nada. Seu corpo vai sentir, então vai aos pouquinhos. Sempre dentro do seu limite. Se você ficou desconfortável, você volta, sabe? Mas tenha clareza de que precisa acontecer o desmame. Eu falo que no máximo até 3 meses. Você ainda tá com 2, né? Nós temos aí 1 mês. É 2, mas né? aí o osso, assim, da parte de trás das minhas costelas, porque minha cintura, ela, tipo, porque quando eu fui fazer cirurgia, eu já cheguei assim, tipo assim, sabe, no meu peso mesmo, sabe? Então eu já cheguei bem mais Sim. murcha e tudo. Só que assim, eu já sinto que a parte de trás da tala e a da lateral já tá assim, machucando as minhas costelas, Tem que tirar. Tem que tirar. entendeu? Porque, porque o negócio não tá bom, não. Agora, a parte da frente, Lu, uma sensação que a gente parece que vai abrir no Sabe o que que meio. você faz? Então, vou te dar uma sugestão. Você tira a tala das costas e das laterais para dormir. Deixa da frente, por enquanto. A da frente te incomoda na cicatriz, é isso? Não? Não, o que que acontece? Eu tô, tipo, colocando, tipo, eu comprei aqueles absorventes pós-parto, coloco na parte de baixo e, tipo, dá, tipo, um volume pra ver se cola A mais. cicatriz? Porque ela, não, pra ver se cola, assim, a placa pra ficar mais rente no abdômen. Tá. Porque na hora que eu coloco, que junta tudo, ela dá, tipo, um ar, dá, tipo, um vácuo por causa da cinta que é aberta, né? E aí eu tava até pensando se eu comprava uma outra cinta, ou sei lá, ou se eu comprava uma cinta que é aquelas que tipo fecha na parte de baixo, porque essa minha, ela não fecha na parte de baixo, ela é aberta de fora a fora. E Sim.
se eu comprasse uma que fechasse, de repente talvez segurava mais. Porque o bico da placa, ela tipo fica para fora, Sim. né? E aí ali embaixo você tá usando esse absorvente, é isso. Às vezes eu coloco um absorvente ou uma toalhinha, algum tipo assim, algum tecido tipo de algodão mesmo, sabe? E aí que fica tipo assim, rente na cicatriz, fora a fora, pra tipo, pra pressionar mesmo, sabe? Aham. Porque a tala mesmo, se eu deixar ela por si só, não tem pressão, Lu. Mas aqui a gente precisa desmamar agora, meu amor. Você tá querendo apertar mais? E eu vejo que na parte de baixo, tá? Eu não sei como que esse inchaço vai desaparecer. Você sabe Todo dia eu que fico. talvez. Você sabe que talvez a cinta tá causando inchaço? Porque às vezes essa região de baixo, como ela é aberta, o inchaço vai todo lá para baixo. A tendência é ir tudo lá para baixo, para baixo. E aí você tá com as talas, e aí o inchaço não tem para onde ir, ele vai descer para onde tem, não tem compressão. Lembra, eu sempre falo assim, aonde não comprime, incha. Por isso que a gente tem que usar, né, a maior possibilidade de comprimir nas regiões. Só que aí vai descer o inchaço, vai acumular ele lá. Quando você começa o desmame, você vai começar a tirar as placas, vai ficar mais, o líquido vai dispersar um pouco mais. Então a tendência é você ir melhorando esse inchaço. E daqui a pouco você vai tirar a cinta e vai começar a fazer exercício. E vai começar a ter o corpo que você desejou, né? Você vai ter o resultado de fato. Porque você já tá com 60 dias, você tá usando placa desde o início do pós? Eu coloquei o dreno, né? Sim, E aí eu 5 ou 7 dias, né? sim. Assim, as minhas costas já estavam assim sequinhas, já não tinha mais nada, sabe? Não descia, Ai, menina. sabe? Então, assim, eu fiz bem direitinho, sabe? Sim, perfeito. E assim, não fiquei parada também. Cheguei em casa, já comecei a ficar fazendo caminhada, sabe? Tomando muita água, muito chá. E era água em cima de água e água em cima de água. Só que assim, Lu, pela barriga que eu tinha hoje, se você me ver, eu já tenho assim, cinturinha assim, que calça PP fica larga em mim, sabe? Uhum. Só que a parte de baixo, né, que nem assim falar, ah, não, onde que tá inchado, tem que comprimir para apertar para essa pele poder colar. Eu falei assim, gente, não tem, eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Não sei. Então, meu Deus, quem vai poder me ajudar? Não tem. Você não tem mais, porque você coloca tudo bonitinho e Sim. deixa, e vai ficando, né? O umbigo também ficou, assim, bem cicatrizado, né? Mas, assim, infelizmente, essa parte do inchaço, acho que mata qualquer É, pessoa, gente, que tá indo. essa região de baixo ela é mais difícil de comprimir, né? Por causa disso. O que você pode fazer é, às vezes, usar o desmame. Eu te recomendo a começar a desmamar, tirar as talas e ir avaliando. O desmame é um processo de avaliação, tá? Às vezes o médico fala assim, ó, eu já tive pacientes que falou assim, meu médico pediu para tirar durante o dia e dormir com as talas à noite. Eu falei, se você fizer isso, durante o dia você vai ficar desse tamanho e à noite você vai usar a placa. Então, para mim não faz muito sentido a pessoa dormir com placa e passar o dia inteiro inchada sem nada. Né, eu inverteria. Mas você precisa tirar um pouco dessas compressões ao longo do dia para começar a trabalhar a musculatura, para começar a ativar esse linfático seu, que já está começando a cicatrizar. Porque quanto mais agora você vai comprimir nessa região, comprimindo, tudo bem, você vai comprimir, você pode usar uma calcinha mais apertada ou até continuar com esse paninho, né? Alguma coisa ali para comprimir. Você pode fazer isso no momento que você ainda está com o macaquinho, mas daqui a pouco você vai ter que tirar. E nesse tirar, você precisa mexer, movimentar. Vai ser o movimento que vai ajudar nesse inchaço. E outra coisa, Lu, que eu assim, eu tô muito insegura nessa questão de tirar as talas para deixar só o macaquinho sobre a minha pele.
um medo, assim, porque como o abdômen, né, fica muito sensível, porque estica muito, Sim. não sei, uma sensação assim, parece que tipo queima. E é horrível quando um outro tecido toca Fica na muito pele da gente. sensível. Não sei explicar o que é aquilo. Eu não consigo vestir assim. Eu coloco uma roupa normal do meu dia a dia. Hoje eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu não conseguia, porque eu estava sentindo falta de todo aquele equipamento. Meu Deus. Nós vamos ter que trabalhar a mente a partir de agora. Mas Preciso. é, isso aí é um trabalho mental, viu, Dani? Que você vai ter que ter, porque tem uma hipersensibilidade mesmo. É igual, não sei se você teve cesárea antes. Você já Eu teve, tive. passou por uma cesárea? Então, ali perto da cicatriz da cesárea, a gente fica com uma sensibilidade meio esquisita também, não fica assim? Sim. Né, perde um pouquinho ali da sensibilidade, tudo por causa da lesão, né, da cirurgia e tal. E aí, na abdominoplastia, o médico mexeu tudo, né? A lipoaspiração, ele é por toda a parte das costas, na abdominoplastia mexe tudo. Então, tá acontecendo, o que acontece na cicatriz da cesárea, tá acontecendo em toda a área que o médico mexeu. Então, fica a sensibilidade, muitas vezes ela fica ou para mais ou para menos. Tem áreas que você não sente direito a sensibilidade, tem áreas que não pode nem encostar. Acontece muito, não é? Acontece muito. Você não fez a cirurgia na mama, mas em mastopexia, quando tem cicatriz ali ao redor da areola, fica super sensível também, mesma situação. Mas isso você vai ter que começar a adaptar, né? Adaptar, tentar colocar uma peça, uma blusa, deixar só a blusa, uma blusa com uma textura diferente, tá? Mas vai ter que começar a trabalhar essa sensibilidade em você, para Lu, você começar a outra, tirar. outra dúvida, assim, que eu tenho que, assim, eu acho, né, que todo mundo que tá aí, assim, né, algumas pessoas já são um pouco mais esclarecidas. E eu, assim, quando eu olhava no espelho, eu via que o pubis, né, assim que fala, né, eu achava aquilo um monstro, uma coisa horrorosa, que eu ficava assim, gente, o que que aconteceu aqui? Eu não pedi nada aqui. Meu Deus, o que que o médico fez? Uhum. Eu falava assim, meu Deus, o que que houve aqui? O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu pedi, foi só da cintura para cima. E eu não sabia. Lu, eu arrumava gelo para colocar em cima. Eu não sabia o que que eu Ah, ia fazer naquilo ali, comprar essa sabe? fria, né? E A ninguém gente me falava nada. Tudo pesquisando o que que eu podia Você fazer. demorou a me encontrar, né, Dani? Você podia ter me encontrado Demorei. lá atrás. Demorei para poder encontrar, porque eu não sabia o que que eu ia fazer com aquilo ali, porque era tudo muito novo. E meu esposo, assim, ele, Daniele, o que que a gente vai fazer agora? Eu falei assim, não sei, não sei, não sei o que que a gente vai fazer. E o médico falava o quê? Quando eu mandava mensagem no grupo com todas as pessoas que fez parte da minha cirurgia, né? Era assim, que Dani, calma, que isso é normal, que daqui a pouco isso vai passar. Mas eu queria saber o que que ia passar, o porquê que estava ali. A E o pessoa não que fazer, esclareceu né? O que fazer? o que É, que eu vou fazer, né? Então, assim, você ficava no ar, né? Sem uma resposta. Não, calma que isso aqui vai passar. Mas a pessoa não te falava que aquilo ali era um inchaço, ou que era acúmulo de líquido, que estacionava só ali, né? Não sei. Eu só não entendia o porquê aquilo ali, ah, né? Então, assim, eu dei uma alergia também por causa do tape, sabe? Deu uma pequena intercorrência, assim, uma bolhazinha pequenininha, sabe? Mas também que foi tratada e tudo. Então, assim, gente, não é fácil. A gente realmente precisa de uma rede de apoio de todos os lados, de família, sabe? De profissionais, né? Que possa, assim, te esclarecer, porque não é fácil. Principalmente para quem faz uma cirurgia muito grande, sim. né? E assim, o bom é que a gente está tendo você para ajudar, para esclarecer,
né, para nos ensinar como lidar, né, todos os dias. A gente sabe que é um É um processo demorado, né? processo. É isso aí. E a gente tenha paciência com isso tudo também. Eu acho que a maior deficiência que tem nesse momento do pós-operatório é você não saber o que fazer, né? Então, assim, todo mundo fala que é normal. Tá, é normal, mas assim, o que que eu faço mediante a isso? Eu não faço Sim. nada, que isso vai passar sozinho, ou não, eu posso usar uma compressa? Eu posso usar uma calcinha? O que, E né? Eu acho que o que falta, né? As pessoas não falam o que. O que fazer de fato, assim, tá, vamos, igual você falou, o que estava te incomodando era essa questão, né, do inchaço na região do pubis ali embaixo. E tá, é normal, beleza? É normal, acontece, né? Eu sempre falo, explico também por que que acontece, porque eu acho que quando a paciente tem clareza, ela entende. Não, realmente machucou os vasos, agora não tem mais para onde ir, eu tenho que esperar cicatrizar e tudo. Tá, mas o que eu posso fazer nesse momento para acelerar isso, sabe? Eu acho que esse é o grande diferente, né? O grande diferencial daqui, da gente estar aqui, de eu estar aqui. É falar, gente, agora aqui vocês podem fazer dessa forma. Isso é normal? É normal. Esse repuxamento que você está sentindo é natural. O que que você pode fazer? Você pode começar um desmame, começar um movimento, começar um pouquinho de mobilidade para sua pele começar a cicatrizar melhor, a tirar essa sensação. Essa sensação que você tem, quando você começa o movimento, ela vai melhorar, porque o nosso corpo ele foi feito para movimentar. Então, muitas vezes a gente fica com receio, está com receio de toque. Imagina do movimento, né? Eu tô pensando aqui, não deve mexer para nada. Lu, eu fui na academia. Eu cheguei lá e falei assim, ó, você quer saber de uma Vou embora. vou embora para minha casa, entendeu? Vou tentando dar uma faxina na minha casa, fazer minhas coisas. Eu vou nada. E assim, era só para fazer a bicicleta. Meu esposo, vem, vou te ajudar. Eu falei, vou sentar aqui nada. Falei, na hora que eu sentar, que eu começar a pedalar, isso aqui vai rasgar minha barriga vai cair. E ele ria de mim, ele para com isso. Falei que eu não vou, não. Ele, Daniela, essa semana, porque toda semana eu fico, não, amanhã eu vou voltar, amanhã eu vou voltar. Com medo, insegura de voltar. Essa questão que você relatou aí agora às vezes até de uma calcinha. Será que essa calcinha eu posso vestir? Vai machucar minha cicatriz? Será que eu posso colocar uma calça jeans? O que que eu posso fazer? Vai marcar minha barriga no meio? Porque a gente vê que qualquer coisinha que você coloca ainda dá aquela marca de elástico, né? E tudo. Você fica assim, insegura, sem saber o que que você vai fazer. É isso aí. E marca, tá? Já vou te falando. Então, cuidado com peças apertadas. Calça jeans é bom evitar. Calcinha sempre cobrindo a cicatriz, né? Nada. A cicatriz, ela não pode ter atrito. Então, por exemplo, não pode ficar nada encostando nela. Então, sempre que você for usar, por exemplo, agora nesse processo de desmame que você vai começar, se você estiver insegura com a calcinha, coloca lá uma. Eu tive muitas pacientes que colocavam um absorvente para proteger cicatriz, depois colocava a calcinha em cima para ficar mais segura, para a cicatriz não ficar em contato direto com o tecido, né? Ou com a calcinha ou com a calça. Calça jeans, eu diria para você evitar ao máximo, tá? Ao máximo. Usar mais vestido, peça que não aperta. Mas se você tiver com as talas, até dá para usar, assim, uma calça mais larguinha e tudo mais. Mas sem a tala, aos pouquinhos, eu prefiro não pecar por não ficar apertando muito a região, tá? Então agora você vai começar fazer o desmame. Tira das costas, tira das laterais que está te machucando. Você tá com uma coisa que está te machucando. Então, assim, já Uhum. passou da hora de você tirar. Só que você tá insegura para tirar. Vergão. É, porque fica assim aquela marca, aquele vergão, porque o trem tá tão sequinho Pois que é, assim, e, tem que tirar. e eu e aí eu fico assim, esperando a próxima consulta, né? Ou para ver se alguém vai falar assim, ô, Dani, bora tirar isso daí, mulher. Começar a mexer. esse negócio os colchetes da cinta.
assim, a gente também fica com medo daquilo ali esbarrar, machucar, né? Por isso que tem que ter alguma coisa para a parte de baixo mesmo, porque é muito detalhe. Cicatriz é muito detalhe. Cicatriz tem que proteger, tá? Proteger cicatriz. Então, cuidado com feixe, cuidado com calça apertada, qualquer coisa que vai ficar encostando na cicatriz, você deve evitar na cicatriz. Então, protege cicatriz e pronto. Como que você, Entendi. entendeu? Como que você protege? Ou você pode colocar um paninho, um absorvente, enfim, até seu corpo adaptar, entendeu? Porque é um processo. Você tá ainda muito insegura, a pele tá sensível, qualquer coisa que encosta incomoda. Então, proteja a cicatriz primeiro, e aí você pode usar uma roupa normal, um vestido, pode colocar a calcinha, ficar um pouco sem. Você precisa tirar um pouco para o seu corpo começar a entender o processo. Mesmo que seja desconfortável para você, deixa algumas horas do dia. As primeiras horas do dia, sabe? Em algum momento que você vai estar com menos movimento. Não sei qual que é a sua rotina, mas talvez ou final do dia, vou tomar um banho e vou ficar assim umas 2 horas sem nada. Vou pôr só uma camisola, uma roupinha para dormir, porque aí o seu corpo vai começar a falar, não, vai começar a sentir um pouco que você precisa tirar. E as talas, a minha recomendação para você é tira as talas das costas, da lateral. Se você ainda estiver insegura, deixa da frente, não tem problema. Mas aos pouquinhos você vai tirando à noite para dormir e depois tirar da parte da manhã. E por último, tirar à tarde. Com 3 meses você tem que estar tirando tudo. Eu vou salvar o seu arroba. Vou salvar o seu arroba. Vou te chamar daqui 15 dias. Se você não Mas entrar pro método, se eu vou, você não entrar pro método, eu vou atrás de você. Vou falar assim, Dani, eu vou entrar, Lu. Eu preciso, eu acho assim, todo mundo precisa, sabe? Porque a gente está aqui em busca de uma solução. Mas assim, eu preciso muito entrar, sabe? Para tudo. Vou ver se eu consigo voltar, né, para academia, assim, devagarzinho, né? faz uma Porque eu caminhadinha só, sabe? Tudo no seu tempo. Cada pessoa, ela tem um tempo de pós-operatório. Tem gente que com 1 mês começa a tirar tudo e tá tudo bem. Tem gente que não, tem gente que precisa, né? Às vezes a alteração do corpo é tão grande que o cérebro demora a entender que aquilo ali é um outro corpo. É muito louco isso, sabe? É muito interessante isso. Eu tive muitos casos no consultório que a paciente ficava 15 minutos olhando, chorando. Eu ficava, não sa- eu nem sabia o que fazer. Eu falei, gente, porque assim, a mudança é tão grande, sabe? E é um é, sonho tão grande, é uma libertação tão grande, sabe? São muitas coisas que envolvem, né? É relacionamento, é estilo de vida, são as pessoas. Então, é a pessoa com ela mesma, né? A percepção de si. Então, autoestima. Então, é muita coisa, muita coisa. Uma vez, um caso que me marcou bastante foi uma paciente que ela é transexual, então ela tem um corpo masculino, mas ela se identificava como uma mulher. E aí, nessa cirurgia plástica, ela colocou prótese. Então, imagina, quando eu tirei o tape dela, que eu fiz o tape dela, ela fez lipo e prótese. Olha, vou te falar, ela foi uma assim, das que sentou e chorou 10 minutos no consultório, olhando no espelho, assim. Porque imagina a emoção, sabe? Então é tudo muito emocional, né, nesse momento de pós. É muito delicado esse momento. Então é verdade. muita coisa envolvida, né? A gente tem que ter um suporte emocional, que é muito importante. Suporte da família, preparação da família, logística de casa, quem tem filho, quem tem cachorro, quem opera longe de casa. Eu sei como é que é uma loucura. Porque dá uma sensação, eu estava passando por isso também, é como se fosse assim, era tipo como uma sensação pós-parto, que você assim, como se fosse tipo uma espécie de uma depressão, Sim, sabe? Chorando, você não tinha força para nada. Eu falei, opa, eu falei, não, isso aqui não é para mim, deixa eu dar um hello na minha vida, me levantar, tentar me esticar, ir na rua, ver gente, ir para um isso, salão. isso aí.
E a gente realmente, a gente fica de um jeito porque a gente fica na posição confortável, porque você só anda assim, abaixadinha, né? Porque a gente Você tem já medo de tá andando levantar reta, né, Dani? já. Isso aí eu já tô Ah, andando mais retinha, pronto. sabe? Mas assim, o, me... o medo de tirar a roupa, assim. Meu filho estuda 5 minutos da minha casa, eu vou lá rapidinho. Eu fico com ele, filho, eu vou te deixar rapidinho, vou voltar, porque eu tenho que colocar aquelas coisas, porque a minha é como se fosse uma necessidade para mim. Mas eu não posso É, fazer com isso. isso aí. Tem que trabalhar um pouquinho a mente, né? Mas eu vou, hoje mesmo eu vou começar a fazer isso. Eu vou tirar todas as talas, vou deixar só da frente, né? E aí, a partir da manhã, eu já começo a ver o que que eu vou fazer, e eu vou fazendo isso. É, Eu vai vou no seu ficando. tempo. Se você tiver conforto, se foi tranquilo para você dormir sem a tala de trás, das laterais, sem elas durante a manhã. Observa como é que você vai se sentir. Se vai ser muito ruim, se vai ser melhor, se vai sentir melhor, se vai conseguir movimentar mais um pouquinho. Então tem tudo isso. É uma percepção sua daqui para frente, porque o médico pode falar o que ele quiser. Ele já falou para você fazer atividade física, você foi? É uma coisa sua, então é muito individual. A gente orienta o que é melhor, mas assim, e por isso que eu falo, é melhor tirar as talas, mas vai no seu tempo. Não adianta eu falar, tira a tala 12 horas e depois 12 horas você volta com a tala. Você não, talvez não vai ser a sua forma de conseguir fazer isso. Tira à noite. Se acordar de madrugada, desesperada para colocar a tala, volta, coloca a tala e dorme, porque o sono é importante. Mas se for uma noite tranquila, permanece um pouquinho mais de manhã sem a tala e vai no seu tempo, sabe? Sem pressa. Mas eu vou te dar um mês, tá? Pra desmamar disso daí. Eu vou. Na questão do dormir, eu ainda vou continuar dormindo só com a barriga para Não, cima, porque a gente não dorme. já pode dormir de lado, amor. Já? Já. Ninguém me contou isso, tá Tá vendo? vendo? Bota um travesseiro aí no meio da perna, pode dormir abraçada. Você não fez mama, fez só abdômen, tá tranquilo. Só o abdômen, a mama. Eu não, não aqui, eu não, ô, Lu, pra quem faz os dois juntos, entendeu? É de tirar o chapéu, né? É, porque você tem que ter alguém para fazer tudo para você nos primeiros dias, Uhum. porque você não consegue, entendeu? Então, assim, aqui no Rio eu não tenho ninguém aqui da minha família, entendeu? Os meus pais vieram de lá de Minas para ficar aqui, para cuidar de Sim. mim, sabe? Então, não, não foi fácil, mas graças a Deus, assim, sabe? Não dei nenhuma intercorrência, não tive nenhum tipo assim de ponto inflamado, nada disso, sabe? Fiz uma alimentação muito certinha Ah, na não, risca. Dani, ó, tá tudo pra ser sucesso. Sim, amanhã eu já vou voltar na nutricionista, entendeu? Porque eu quero ajustar isso tudo, porque eu sei que é importante no pós, entendeu? A gente fica querendo comer o mundo, mas não é assim que funciona, porque uma coisa puxa a outra, gente. É, Não tem como. Se você quiser ter um resultado legal, você tem que fazer é direitinho, isso aí. né? E, né, não deixar de acompanhar a Lu, né, Por gente? favor. Porque senão Vai perder. Depois não fala que eu não avisei. eu já tô assim, ansiosa, esperando para o dia 9. Ah, vai Eu ser já muito não legal, tô. eu também tô. Ai, pois é, Lu. Eu assim, eu espero que sobre alguma vaga para mim, viu, gente? Porque Acompanha, acompanha aí. Engraçado que na turma passada foi super rápido, assim. Primeiro foi um dia só de aberto, depois fechou. É, aí, tá vendo? foi super Pois rápido. é. Então, né, vamos ver, vamos, vamos continuar acompanhando para a gente poder, né, conseguir, É isso aí. né, assim, Ô, Dani, mas assim, ó, de hoje até nosso próximo encontro, começa a tirar as talas, tá? E me manda direct pra saber amanhã se você conseguiu dormir, como é que foi. Quero saber como é que tá isso, Pons. Pode me mandar dúvida também ali, não tem problema não, tá? tá. E trabalha esse mental aí, seu, faz uma meditação, vai dar tudo certo. Vai, assim eu Já deu, espero. né? Já deu. Já deu, mas assim, foi
assim, já deu, mas não é totalmente assim fácil, Eu acho que o né? seu maior desafio agora é o mental. Porque pelo que você me disse, a sua recuperação tá ótima. Sim, assim, É Lu, eu mais não tinha insegurança, né? Sua. também, assim, muita, porque assim, não tem como, assim, você tá com uma coisa, entendeu, que você não tinha antes, e para você viver, assim, eu não sei, gente, se isso vai estar acontecendo só comigo, ou se outras pessoas que estão aí também, sabe? Se passa por isso também, né? Porque eu ouvi casos de gente, assim, 5 meses e não consegue abandonar um macaquinho, É, entendeu? Sim, eu vou começar a fazer isso para já, entendeu? Para é mim isso aí. não ter que viver nessa dependência. Eu não quero viver com isso. Eu fiz uma cirurgia para me sentir bem, realizada, feliz, entendeu? Ter a autoestima um pouquinho mais lá em cima e fazer valer a pena, porque o médico fez a parte dele. Agora eu tenho que fazer a minha, né? É isso aí. É isso. Ah, fico muito feliz. Fico muito feliz com esse posicionamento seu. É o que eu espero, né, das pacientes, das alunas, assim. E é isso, né? A gente não pode depositar tudo em uma coisa só. Claro que existem vários fatores que influenciam, né? Uma boa cirurgia, questão alimentar, hábitos de vida, exercícios. Então, tudo isso é um combo para que você melhore, né? A autoestima, para que você viva de forma mais saudável. Eu acho que essa é a grande beleza da plástica, né? Transformar a vida da pessoa para uma vida melhor. E não ficar Verdade. e não sem ficar afundando, né? É o contrário, a gente quer subir. A gente não quer ficar Sim, depressivo, com dor, né? Chateado, inseguro. A gente quer levantar. Então, é isso mesmo. Que bom, fico feliz. Vai dar tudo certo, viu? Faz o desmame aí à noite, me conta depois amanhã no direct. Já vou salvar seu arroba aqui, porque daqui 15 dias eu vou te procurar. Eu quero saber se você já tirou as talas, Dani. pode deixar. Que teremos notícias boas. E Se pode dormir Deus de lado, tá? Pode dormir de lado. Relaxa, pode dormir de lado. hoje eu vou dormir de verdade, que eu aluguei até uma cadeira, aquelas cadeiras do Ah, você vai papai. dormir na cama, para com isso. Vai pra cama, coloca um travesseiro no meio da perna, abraça assim e dorme sossegado. Ah, pode deixar, Lu, que depois eu vou te contar tudo, tá? Eu quero saber. Ô, Dani, muito obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer. Agradeço. Prazer é todo meu, né? Eu que agradeço por tudo, né? Por você estar fazendo isso tudo aí pela gente, Ah, né? imagina. Então tá. Então até Até breve. breve. Nos vemos em breve, então. Então tá, Lu. Um beijo, Beijo viu? Boa noite pra você. Fica com pra Deus. você também. Com Deus. Você consegue sair aí? Aí, foi. Ei, meninas! Voltei os comentários. Boa noite! Ah, eu tô aqui nas duas redes. Que Pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ainda para eu encerrar a live com vocês. Outra Dani. Boa noite, Lu. É normal sentir cãibra na barriga? Chega a repuxar o local da diástase. Acho que por isso minha barriga é tão inchada. Isso, esse repuxamento na região da diástase, do fechamento da diástase, é causado por uma fibrose que é formada no meio da nossa barriga, tá? Então, o médico fez os pontos da diástase, forma uma fibrose, e aí você precisa trabalhar a mobilidade do abdômen para melhorar essa condição esse repuxamento, tá? E muitas vezes essa fibrose que fica na região da diástase, ela deixa a barriga mais inchada, sim. Então, por isso, trabalhar a mobilidade do abdômen é extremamente importante, para que você desinche e aí melhore também essa condição de repuxamento, tá? Isso daí melhora com os exercícios. Ah,
estômago alto, muito duro. Eu já consigo dormir a noite toda. Estou com 1 mês. Ai, que coisa boa. Você falou das cintas. Como mensurar se é hora de ajustar? Se você tá com as talas, com a cinta, já colocou a cinta no terceiro feixe da cinta, o macaquinho, e ainda as talas estão andando, né? Estão deslocando de lugar, e você já colocou no terceiro, já apertou com. Já tá frouxo ali, né? Você sente que tá muito fácil já de colocar a cinta e as talas, elas muitas vezes saem do lugar quando o macaquinho tá frouxo. Aí já é hora de ajustar, tá bom? 2 meses de abdominoplastia e 360, lipo 360, de braço, perna. Estou sentindo como se meus braços estivessem queimado. A lipo. Você fez lipo no braço? É isso? Não entendi. Mas a lipoaspiração, ela tem uma sensação bem de. Não é queimadura, né? Queimadura, mas repuxa, arde um pouquinho, né? Às vezes fica formigando. E isso melhora com a compressão, tá? E com o movimento. De nada, Dani. Academia, voltei. 8 meses e estômago alto e sobra de pele. Sobra de pele. Aí é uma questão médica, tá? Sobrou pele, o médico tem que avaliar para ver se faz um refinamento. Agora, estômago alto, muscular, com os exercícios você vai ajudar a resolver isso, tá bom? Vai resolver. Boa noite, fiz abdominoplastia 2 de julho? Do ano passado. Faz um ano, sinto minha barriga estufada. Só saio com cinta, tô desanimada dessa cirurgia. Tô na academia e desafinada. Olha só, exercícios de academia não vão melhorar a sua barriga inchada. O que vai ajustar esse fortalecimento da barriga, essa melhora desse estufamento, são exercícios que trabalham musculatura mais profunda, que é o que eu trabalho dentro da metodologia, tá? Esses exercícios da academia que aumentam muito a prancha, aumentam muito a pressão dentro da barriga, exercícios clássicos de abdominal na academia, aqueles abdominais que sobe a perna também, tudo isso estufa mais a barriga. Então você não está fortalecendo, além de doer, muitas vezes a paciente sente dor durante o movimento da academia, ele está promovendo um estufamento a mais ainda do abdômen, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses exercícios na academia. Eu não recomendo exercícios abdominais de academia, tá? Ah, outra Dani. Hoje estamos cheias de Dani aqui. Estou com 2 meses e 20 dias de cirurgia de diástase e hérnia epigástrica. Já posso fazer abdominal? Não, não recomendo fazer abdominal de academia, tá? Estava fazendo drenagem, mas doía muito e parei. Fiz 4 sessões. Perfeito. Drenagem que tá doendo, você para, tá? Eu nem recomendo drenagem, porque não resolve muita coisa. Pessoal, olha só. É, Essa foi a nossa live diagnóstico, uma live onde eu convidei a Dani aí, convidei uma de vocês para conversar um pouquinho sobre o pós-operatório. Foi a nossa nona live de uma sequência de 10 lives. Se você chegou agora aqui no meu Instagram, nas minhas redes, nós estamos fazendo uma sequência de lives de aquecimento para nossa Semana Barriga Chapada, que vai acontecer no dia 2 ao dia 8 de junho, na próxima semana. Para você se inscrever, é uma semana online e gratuita. Você precisa estar dentro do nosso grupo de WhatsApp para receber as notificações e os links das aulas do nosso evento. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, é só você digitar a palavra eu quero aqui embaixo no Instagram para você
receber o link no seu direct para você entrar para o nosso grupo e conhecer as nossas aulas e assistir às nossas aulas do evento da Semana Barriga Chapada. No dia 9 de junho, nós vamos abrir as vagas para a próxima turma do Método Barriga Chapada. Então, semana que vem, nós temos o evento online e gratuito para vocês acompanharem. E no dia 9, na segunda-feira, nós vamos abrir as vagas para a próxima turma, onde eu entrego para vocês a minha metodologia e o meu acompanhamento de pós-operatório dentro da plataforma. Então, são aulas gravadas. Dentro da semana, a gente vai explicar todo o passo a passo da metodologia, como que eu trabalho dentro da metodologia. E nós vamos passar todas as informações com relação a valores, as formas de pagamento, tudo direitinho, dentro da nossa semana Barriga Chapada, dentro do evento. Ok? As aulas da Semana Barriga Chapada são aulas online e gratuitas. Então, estejam conosco, assistam às nossas aulas, participe do evento. É online, é gratuito, para você entender o que é a metodologia, porque muita coisa vai ficar mais esclarecida para vocês. Então, muita coisa vai ficar mais clara, né? Vocês vão entender o que realmente vocês precisam fazer ou parar de fazer para ter um resultado tão esperado da barriga chapada, tá bom? Quem ainda não conseguiu entrar para o nosso grupo de WhatsApp, só digitar a palavra MBC aqui nos comentários. Quem ainda não conseguir, mesmo entrando no link, acessando no link, pode me chamar no direct que a gente vai colocar vocês dentro do nosso grupo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Foi um prazer conhecer uma de vocês, a Dani, que está me seguindo. Amanhã nós teremos a nossa última live dessa sequência de lives. E aí na semana seguinte, agora no dia 2, nós vamos começar o nosso evento. Então esteja conosco amanhã na nossa live, na nossa última live. Eu espero vocês amanhã na nossa última live, ok? Eu tô vendo comentários de vocês aqui, os comentários ainda. Gente, eu tô muito feliz. Foi ótimo participar da live, conhecer vocês. Amanhã esteja conosco, então, na nossa última live. Eu vou passar mais informações do nosso evento, que vai acontecer segunda-feira. Então, esteja conosco no nosso grupo de WhatsApp também, tá? Para vocês não perderem nenhuma notificação do evento e também não perderem as condições especiais que a gente vai liberar para a próxima turma, tá bom? Obrigada, Dani, pela presença. Foi ótimo, foi um prazer conhecer você. E eu espero todas vocês amanhã na nossa última live da nossa sequência de lives de aquecimento, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã.